Bom, então vamos lá. O assunto que vamos conversar aqui hoje é sobre fundos imobiliários. É um conto do vigário? Lembrando que esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? Bom, esse vídeo está sendo feito porque ao longo dessa semana que se passou, eu acabei assistindo um vídeo de uma pessoa que tinha, né, toda a sua carteira investida em fundos imobiliários, tá? E alocou, né, o seu capital em fundos que estava gerando mais, né? E não aquele que tinha é, um risco moderado. A pessoa buscou uma rentabilidade maior, tá? Sem primeiro garantir a segurança do seu patrimônio. Beleza? Então, ao longo desse vídeo, a gente vai comentando, tá, sobre esse assunto e você vai entender a importância de você ter um gerenciamento de risco na carteira. Pontos importantes que vamos comentar. Primeiro, sobre empresas, tá, fundos e setor de atuação, tá? Uma empresa não necessariamente terá o mesmo risco do que a outra, tá? Só porque ela atua no mesmo setor. Assim também vale pelos fundos, tá? Risco de setor e risco de portfólio, tá? Risco de setor, tá? Tem setores na economia que são setores que são muito frágil, tá? Qualquer probleminha na economia são setores que sofrem mais do que outros, tá? Risco de portfólio, isso aí vai de cada empresa e fundo, tá? Geralmente é mais por fundo, porque geralmente empresa são por segmentos, tá? Então, os riscos de portfólio é quando um fundo quer buscar um rendimento muito alto, ele acaba abrindo mão da sua segurança, tá? Então, quanto mais retorno você quer, mais risco você corre necessariamente, tá? E se não houver uma boa gestão, são fundos extremamente arriscados, tá? E que provavelmente você vai perder dinheiro ao você investir nesses fundos. Taxa de administração e gestão é o terceiro ponto que a gente citou aqui e que eu acho muito bacana a gente estar analisando antes de adquirir qualquer tipo de fundo. Uma boa gestão, tá, vai trazer bons resultados, tá? Vai buscar correr um menor risco, tá? E trazendo uma rentabilidade sustentável, tá? O que é uma rentabilidade sustentável? Como faz o fundo HGLG, que vem entregando bons resultados, a média de 1,10 todos os meses. Outro fundo, MAL11, XPML, tá? Então, são fundos que trazem, né, um resultado sustentável. Aporte, que é o quarto ponto que a gente vai comentar aqui. Muitas pessoas em momento de crise acabam não aportando. Isso eu acho errado, porque em momentos de crise que a gente tem mais oportunidade de comprar o mesmo ativo com preços descontados. Quinto ponto que a gente citou aqui, que é o fluxo de caixa de oportunidade. Eu tenho esse fluxo de caixa na minha carteira. Eu sempre comento com vocês o motivo desse caixa, tá? Então, ele serve para você em momentos em que o mercado começa a cair e surgir boas oportunidades, você acaba tendo dinheiro para comprar aqueles aquelas ações, fundos, enfim, para você investir aonde você quer, visando ser um bom investimento. Sexto ponto que eu
deixei para o final porque eu quero estender um pouco mais falando sobre ele, que eu acho um dos mais importantes do investimento, que é o gerenciamento de risco da carteira, tá? Como eu falei no início do vídeo, acabei assistindo um vídeo aleatório no YouTube de uma pessoa que tem todo o seu patrimônio em fundos imobiliários e tinha desse patrimônio 40% em um só fundo. Esse fundo é nada mais nada menos do que o HCTR11, tá? E ele também tinha uma exposição no DEVA 11. Só que essa pessoa se frustrou bastante porque o HCTR11 ele veio caindo, 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 e ele veio comprando, aumentando a sua exposição ainda mais e chegou ao ponto em que o HCTR11 era praticamente a metade da sua carteira. Como ele reduziu os pagamentos, o seu dividendo caiu em 50%, tá? Então, ele estava totalmente exposto a um só fundo, beleza? Então, ele não teve muito o que fazer, tá? Perdeu a metade do seu patrimônio praticamente, tá? Aqui na parte de baixo, eu acabei colocando aqui a carteira dele, tá? Então aqui eu consegui pegar mais ou menos o que ele tinha na carteira. Ele tinha o HCTR11 como 40% do seu patrimônio. Ele tinha mais ou menos em torno de 30 a 35% em fundos de tijolos. E o restante era outros fundos de papel, tá? Então, ou seja, ele estava muito exposto a fundos de papéis, só que a exposição ainda mais em um fundo high yield, tá? Que a gente até brinca de ser high risk, porque que é um fundo altamente arriscado de você investir, caso você não entenda o que tem dentro daquele fundo, tá? Aqui do lado eu coloquei uma tabelinha mostrando uma linha que sobe e uma setinha para baixo, uma setinha para cima. Quando você busca, não busca tanto um retorno, tá? Você busca aquele retorno mais tranquilo e tal. Você não está atrás de retorno, está atrás de proteção do seu patrimônio. Você vai buscar o menor risco, tá? Você não quer perder o seu patrimônio. Então o que você ganhar ali é lucro, tá? Só que tem pessoas que abrem mão daquela segurança do patrimônio e buscam um risco maior. Então, quanto maior a rentabilidade, maior também é o risco, tá? Então, se você corre o menor risco, né, o menor retorno ele virá, tá? Exigido, tá? Então, menor risco, menor retorno exigido. Maior risco, maior retorno exigido. Então, ele correu um risco muito grande e no final das contas ele não teve retorno. Por quê? Não é porque você corre um risco muito grande que você vai ter aquele retorno. Você está correndo e pode ser que aquele retorno venha. Se vir, ok, você vai estar acima da média, certo? Só que infelizmente não foi o que aconteceu. Então ele ficou muito frustrado. Aqui na parte de baixo eu deixei uma tabela falando sobre diversificação de carteira. Tá? Então você consegue ver diversificação no segmento de shoppings, agências bancárias, fundos de fundos, escritórios, hospitais, outros, logísticas e fundos de papéis, tá? Esse outros aqui, né, pode se encaixar também fundos híbridos, tá? Que investem tanto em papel quanto também em imóveis e também em fundos de fundos, tá? O que se encaixaria aqui? O MXRF11 também se encaixaria aqui em outros, tá? Gerenciamento de risco é o que eu acabei de falar, que é um ponto importantíssimo da gente colocar nos nossos investimentos. Gerenciamento de risco, você gerenciar sua carteira para que você tenha
quase 90% da sua carteira ali em bons ativos, ativos que são ativos que não vão te gerar uma renda muito grande, tá? Você pode ficar ali na média. Só que são ativos que dificilmente vão ter problemas, tá? Não é que um ativo seguro, ele está isento de problema, tá? Ele pode ter sim um problema ali ou outro, mas é mais difícil de acontecer esse tipo de problema, como houve com alguns fundos de papéis. Dentro de uma carteira de investimento, você precisa de diversificação, tá? Diversificar o risco é o ponto principal de qualquer investimento, tá? Bom, aqui eu deixei embaixo que você precisa correr um risco para ter um retorno maior que a média. Porém, é possível diversificar esse risco de maneira que você, além de ter um retorno aceitável, também tenha um risco moderado. Por quê? Quando você tem 90% do seu patrimônio alocado em um investimento seguro, aqueles 10% você pode sim colocar em um investimento um pouco mais arriscado, porém que traga um bom retorno. Por quê? Se você pegar aquele retorno daquele investimento arriscado e juntar com aquele investimento mais moderado ali, digamos assim, você vai ter um retorno ali na média ou um pouquinho acima da média, tá? E isso vai colocando a sua carteira em um bom patamar, tá? Por quê? Caso aquele investimento dê errado, você perdeu apenas 10% do seu patrimônio e isso não vai te tirar do jogo, tá? Só que se você fizer ao contrário, né, como esse rapaz acabou infelizmente tendo a falta de sorte, né, digamos assim, você acaba sofrendo bastante, tá? Ele tinha em torno de 40 mil de patrimônio alocado em fundos e acabou tendo esse problema e voltou aí para os casos dos 20 e 23 mil reais, tá? O que aconteceu que ele, eu acho que vendeu todos os fundos, tá? Saiu com prejuízo gigantesco e tá aí frustrado com fundos imobiliários. É o que eu não quero que aconteça com vocês, tá? Bom, sobre fundos, tá? A gente precisa olhar bons fundos, bons fundamentos, boas localização, tá? Isso a gente está falando de fundos de tijolos, tá? Beleza? Só que um fundo de tijolo, tá? Um fundo com multipropriedade, tá? O que é multipropriedade? É um fundo que tem vários imóveis. Então ele está diversificado não apenas no imóvel, está em vários imóveis, em vários estados, tá? Esse é um ponto importante. Então, quando um fundo tem vários imóveis e está diversificado, por exemplo, em São Paulo, mais próximo das grandes capitais, né? São Paulo, capital, está ali na região ali de Brasília, está na região do Rio de Janeiro, essas grandes capitais, Belo Horizonte, enfim, são imóveis que eles têm uma certa facilidade de estar alugando, tá? O segundo ponto importante, fundos de multi-inquilino, tá? Então a gente está falando aqui de fundos de shoppings, tá? Por exemplo, vamos supor um fundo que tem apenas um inquilino. Caso esse inquilino rompe o contrato e sai desse imóvel, você fica com a vacância, ou seja, você não tem aquela renda naquele mês. Então, quando você tem multi-inquilinos, tá? Se um inquilino sair, não vai afetar a renda daquele mês. Vai diminuir, mas vai haver uma renda ainda.
Terceiro ponto importante, boa gestão e baixa taxa de administração, tá? Porque o que faz um fundo bom é ele ter uma boa gestão, tá? E também ter uma baixa taxa de administração, tá? Porque o que mais come a rentabilidade do fundo são as taxas, tá? Então, quando tem uma boa gestão e uma baixa taxa, é, é um ponto positivo para o fundo também. Porque nada vale um fundo ter uma boa gestão e uma taxa alta, ou né, uma taxa baixa, né, e uma gestão péssima. Então, são três pontos que a gente precisa analisar, tá, juntos para adquirir um bom fundo. Isso a gente está falando de nível de credibilidade, tá, para fundos de tijolos. Aqui, falando também em fundos de tijolos, tá? Aqui tem um exemplo de diversificação, tá? Que a gente pode tá tomando como exemplo, tá? Então peguei aqui um fundo que tem 24,4% em lajes corporativa, tá? Ou seja, aluga aquelas salas para bancos, é, para fazer escritórios, né? Enfim, aqui de laranjado temos 18,1% em residencial. Aqui de cinza temos shopping center, a gente acabou de comentar. Temos aqui de marrom, temos 10,1% em construção civil. De preto temos 10,6% em alimentos, tá? Galpões logístico também. 10,2%. E temos varejo, 9,8%. E outros, 8,0%. Bom, risco sistêmico e risco não sistêmico, tá? Aqui mostra uma setinha mostrando risco sistêmico, que é aquele que o fundo ou empresa ela não consegue controlar, tá? Por quê? Vamos pegar o exemplo de 2021, da pandemia, tá? Foi um cenário em que houve um risco muito grande, uma incerteza no mercado muito grande e que nenhuma empresa estava preparada para esse momento, tá? E é um risco que todas as empresas correu, porque as empresas não sabiam como iria ser dali para frente, tá? Então, no geral, todos os setores estavam correndo risco, tá? Algumas empresas mais frágeis acabaram falindo nesse período. E temos o risco não sistêmico, tá? Que é aquele risco de portfólio, tá? Aquele risco que as empresas conseguem controlar, beleza? Então, ou seja, algumas empresas abrem mão da segurança, tá? Para correr esse risco, para ganhar uma rentabilidade maior, tá? No futuro. Por exemplo, aqui pegamos o Banco Bradesco, que teve uma participação muito grande do seu portfólio com a Americanas, tá? A Americanas acabou pedindo falência e consequentemente ali deixou o banco na mão, tá? Então o banco por um período, né, ele abriu mão ali da sua segurança, né? E acabou vendendo crédito e tendo inadimplência. Vamos lá. Aqui eu coloquei a cotação do HCTR11, tá aqui na tela para vocês poderem ver. Esse período aqui que eu tirei o print aqui é de 123,40, foi o período que ele comprou, tá? Então ele comprou o HCTR11 muito caro, nesse período aqui ele comprou 150 cotas, tá? Nesse preço.
ele acabou tendo um prejuízo muito grande, tá? Então, na minha opinião, tá? Ele não soube diversificar o seu patrimônio, tá? Correu muito risco por não saber administrar a sua carteira, a sua gestão foi péssima, tá? E no período em que a Selic estava alta, não precisaria correr risco, tá? Eu tenho fundos imobiliários na minha carteira, acaba se tornando em torno menos de 20% do meu patrimônio, tá? Então, ela é 20% do meu patrimônio. Desses 20% do patrimônio está diversificado em vários fundos, tanto de tijolos, papéis, fundos, fundos híbridos, tá? Enfim, eu tenho uma diversificação ali, corri sim um risco no DEVA 11, comprei ele num preço alto, acabei fazendo uma parada ali no preço de R$ 66, acabo não comprando mais, não vou vender, vou deixar ali, tá? Se o fundo se recuperar bem, irei vender. Se ele não se recuperar, eu irei usar uma estratégia para eu lucrar mesmo assim, tá? No próximo vídeo eu vou gravar para vocês mostrando como lucrar com fundo, mesmo ele em queda, tá? É muito simples, é apenas usar a cabeça, beleza? Então, pessoal, a gente precisa, novamente, analisar o fundo, tá? Juntamente com o setor do fundo. Então, ver que aquele setor que aquele fundo tá é um bom setor, tá? Se sim, ok, ponto positivo para esse fundo. Esse fundo tem uma boa gestão? Sim, tem, ok, ponto positivo para esse fundo. Então você vai colocando níveis de credibilidade do fundo, beleza? O risco de setor, risco de portfólio, né? Isso a gente falou também. Taxas também entra aí. Agora os três pontos finais aqui: aportes, fluxo de caixa, regimento de risco. Você precisa fazer por conta própria, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião sobre o assunto. Deixei alguns tópicos aqui pra gente conversar, tá? E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Valeu e fui.